Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise de circuito DC com Zener, da série Recordar é Viver e Aprender. Hoje vou analisar o circuito da figura. A dificuldade está na presença do diodo Zener DZ1. A questão é como saber se esse diodo está trabalhando como Zener, como diodo, ou está aberto. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A questão é: analise o circuito da figura determinando as tensões em correntes em todos os componentes. Coisa simples para recordar. A primeira questão é saber se o diodo Zener está trabalhando como Zener, diodo ou está aberto. Para isso, vou usar um método da tabela verdade do diodo Zener. Você está lembrado dessa técnica? Se você não conhece, favor dar uma olhadinha no tutorial na descrição desse vídeo. Aqui está a tabela verdade para o diodo Zener. Na primeira linha, vou testar se o diodo está ligado, isso é, se ele está trabalhando como diodo Zener. Na segunda, vou testar se o diodo está aberto, se ele está desligado ou operando como diodo retificador. Para testar se o diodo Zener está ligado, eu abro o circuito do diodo e meço a tensão entre o catodo e o anodo, o positivo do lado do catodo. Se a tensão medida for maior do que a tensão Zener, então o diodo está operando como Zener, o diodo está ligado. Se a tensão no diodo for menor do que a tensão Zener e maior do que menos 0,7 volts, então o diodo está aberto. Se a tensão for menor do que 0,7 volts, significa que o diodo está operando como diodo retificador. Vou começar testando se o diodo está aberto. O circuito 1 se transforma no circuito da figura. A missão é determinar a tensão VD no diodo. Eu posso usar qualquer uma das teorias de análise de circuitos. Mas antes de começar, eu tenho certeza de que a corrente no ramo do diodo aberto é zero. Vou chamar de IR1. Então, a tensão na resistência R1 também é zero. A única malha por onde circula a corrente nesse circuito é a malha indicada na figura. Nessa malha, eu tenho uma fonte de 9 volts e duas resistências de 1 kΩ. Então, a resistência equivalente é 2 kΩ. A corrente nessa malha é igual a 9 volts dividido por 2 kΩ. Isso dá 4,5 mA. A corrente sai do polo positivo da bateria. A tensão em cada uma das resistências é igual a 4,5 volts. O produto da corrente, 4,5 mA, vezes o valor da resistência, 1 kΩ. O positivo do lado que a corrente está entrando. Agora eu tenho duas malhas para escolher como determinar VD. Tem a malha da figura, que passa pela bateria B2. Essa malha é boa porque tem todas as tensões, menos a tensão que eu quero, VD. Mas eu vou escolher a malha da figura. Tem um componente a menos e tem todas as tensões, menos a tensão que eu quero. Vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais 18 volts, a tensão da fonte, é mais porque estou passando do negativo para o positivo. Menos 0 volt é zero, nem vou escrever. Menos VD, a minha pergunta, é menos porque estou entrando no mais e saindo no menos. Menos 4,5 volts, tudo isso igual a zero. Subtraindo mais 18 volts menos 4,5 volts resulta mais 13,5 volts. Passando o VD para o outro lado da igualdade, tenho a tensão sobre o diodo. Como a tensão sobre o diodo é positiva e maior do que a tensão Zener, então esse diodo está operando como diodo Zener. Essa é a conclusão do teste. Agora que eu já sei que o diodo é Zener, vou redesenhar o circuito e analisá-lo com o diodo Zener. Eu sei a tensão sobre esse diodo, já vou escrever no circuito. Esse é o legado da análise anterior. Posso usar qualquer técnica de análise conhecida, mas vou usar a lei das malhas padrão, só para recordar, porque recordar é aprender. Nesse tipo de análise, o primeiro passo é desenhar as malhas e as correntes das malhas, todas no mesmo sentido, o sentido horário.
Vou chamar a corrente da malha em verde de x e a corrente em azul de y. Lembrando que a corrente da malha não é a corrente real no circuito, mas é uma corrente auxiliar. A gente faz isso porque a equação fica mais simples. Vou começar a levantar a equação da malha x, escrevendo primeiro as parcelas com as tensões conhecidas. Essa malha tem duas tensões conhecidas, a tensão da bateria e a tensão do diodo Zener. Vou escrever mais 18 volts da tensão da bateria. É mais porque estou passando do menos para o mais. Menos 6 volts, estou passando do mais para o menos, essa é a tensão do Zener. Agora, vou seguir o padrão, por isso eu chamo esse método de padrão. O padrão é escrever a corrente da malha com o sinal negativo. Nesse caso, a corrente é menos x, multiplicado pela soma das resistências por onde a corrente da malha passa. R1 mais R2, a soma dá 3 kΩ. Agora, eu escrevo todas as outras correntes de malhas com o sinal positivo. Nesse circuito só tem mais uma corrente. Essa corrente é Y, que multiplica o valor da resistência da malha Y, que é comum à malha X. Só tem uma, a resistência comum R2. Então, fica mais Y vezes 1 kΩ. Tudo isso igual a zero. Lei das malhas. A soma das tensões na malha fechada é igual a zero. Essa é a equação da malha X. Aqui vou fazer uma observação. Essa não é a forma mais comum de escrever a equação da malha padrão. A maioria dos livros ensina separando as tensões conhecidas das parcelas com as resistências e correntes, chamando as correntes das malhas de I1, I2, etc. É a mesma coisa um passo à frente, passando as parcelas com as correntes de malhas para o outro lado da igualdade. Essa é uma forma boa para os matemáticos. Eu prefiro escrever igualando a zero, para não perder a visão da eletrônica. A soma das tensões é igual a zero. Notar que as parcelas com o produto da corrente pela resistência é a tensão escrita usando a lei de Ohm. Mas a gente já sabe tudo isso, professor Bairros. Eu sei que os seguidores do canal já estão carecas de saber tudo isso, mas relembrar é aprender. E sempre tem gente nova chegando no canal. E assim todo mundo fica sincronizado em fase. Vou fazer exatamente o mesmo para a malha 2. Vou seguir o padrão. Mas agora bem rapidinho, afinal vocês já sabem tudo. Começo pelas tensões conhecidas. Só tem uma, a tensão da bateria 2, menos 9 volts. Menos a corrente da malha multiplicada pela soma das resistências por onde ela passa, mais a corrente da outra malha, a malha X, multiplicada pela resistência comum às duas malhas. Tudo isso igual a zero. Essa é a equação da malha Y. Agora é só matemática. Antes de resolver, vou ajeitar as equações. Primeiro, vou somar as parcelas das tensões conhecidas. Mais 18 volts menos 6 volts dá mais 12 volts. Agora vou colocar as parcelas com as mesmas variáveis umas sobre as outras e vou colocar a chave para indicar que é um sistema de equações, pura matemática. Vou salientar para resolver. Agora tem que puxar da matemática. Posso usar qualquer método, mas para sistemas com duas equações, o método mais prático é o da soma. Você ainda lembra? No método da soma, eu escolho uma variável para eliminar. Eu eliminaria a segunda variável, a variável y. Mas eu fiz esse exercício em uma aulinha com Daniel e ele escolheu eliminar a variável x. E foi muito bom sob o ponto de vista didático. Então, vou começar eliminando a variável x. Para eliminar o x, eu multiplico toda a primeira equação pelo coeficiente do x na segunda equação. Nesse caso é 1. E multiplico toda a segunda equação pelo coeficiente de x da primeira equação. Isso é 3. Veja as equações com os produtos efetuados. Não tem segredo.
Confira se está tudo certinho. O importante é que os coeficientes da variável x são os mesmos, mas os sinais são diferentes. Isso é fantástico! Aqui fica uma observação. Na lei das malhas padrão, para duas malhas, isso sempre vai acontecer. Isso facilita muito a solução da equação. A variável numa equação aparece positiva e na outra aparece negativa. Observe o y. Isso facilita muito a soma das duas equações. As variáveis com os mesmos coeficientes se anulam. Nesse caso é o x. Confira a soma das duas variáveis. Nem vou escrever a parcela com o x. Agora é só isolar o y, passando o menos 15 para o outro lado da igualdade e trocando o sinal. Os matemáticos vão tremer na cadeira ao ouvir essa explicação. Mas o povo entende. Agora é só passar o menos 5 kΩ para o outro lado da igualdade. Está multiplicando, passa dividindo. Faço a divisão e o resultado é menos 3 mA. Cuidado com o sinal. A unidade é miliampere. Volt dividido por quiloohm é miliampere. A corrente de malha Y é menos 3 mA. Vou escrever no diagrama. Para achar o valor da corrente da malha X, é só usar uma das equações e substituir o y pelo valor encontrado há pouco. Veja como fica substituindo na primeira equação. Multiplicando o menos 3 mA por 1 kΩ, isso dá menos 3 volts. Somando as tensões, isolando x, passando o menos 3 kΩ para o outro lado da igualdade, resolvendo dá mais 3 mA. Cuidado com o sinal. A corrente da malha X é igual a mais 3 mA. Vou escrever no diagrama. Agora, a última etapa, determinar as correntes reais no circuito. Aí é preciso atenção. Primeiro eu vou procurar aqueles ramos por onde só passa uma corrente de malha. Você consegue identificar esses ramos? A corrente X passa sozinha pelo ramo da figura. Então, nesse ramo a corrente tem o valor e sentido da corrente X. Vou escrever no diagrama e chamar de IR1. É a corrente que passa na fonte B1, na resistência R1 e no diodo. O valor é de 3 mA. Já a corrente Y passa sozinha só no ramo da figura. Então, a corrente nesse ramo, vou chamar de corrente R3, é igual a 3 mA. Mas você tem que cuidar do sinal. Como o sinal da corrente da malha Y é negativo, o sentido real da corrente R3 é ao contrário da corrente Y. Veja o sentido da corrente real no circuito. Tem que ter atenção, muita atenção. Por isso, tem que praticar. Para determinar a corrente no ramo central, é só usar a lei dos nós. A corrente R2 é igual a 6 mA. Conhecendo as correntes, fica fácil calcular as tensões nas resistências. É só usar a lei de Ohm. A tensão na resistência R1 é 6 volts, 3 mA vezes 2 kΩ. A tensão em R2 é 6 volts, 6 mA vezes 1 kΩ. A tensão em R3 é 3 volts. Pronto! Essa é a solução do circuito. Uma revisão completa. Um curso de eletrônica analógica num único vídeo. Esse professor Bairros tem cada uma que parecem duas. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!